Os números do Ibope que exibem o humor da população em relação ao governo Dilma são o tema da entrevista de hoje com Maria Lídia Flandoli. Não bastassem os descompassos na relação política e na economia, o resultado desfavorável da avaliação atinge em cheio o governo Dilma. O nosso entrevistado é o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor. É uma satisfação estar aqui. Professor, 12% de aprovação, apenas isso. É o pior resultado das pesquisas feitas sobre o governo Dilma. E o incrível é que, em dezembro, ela tinha 40% de aprovação. Essa queda meteórica revela uma tendência? Pelo menos no médio prazo, que é para o ano de 2015, seguramente sim. E a diferença em relação a dezembro, porque dezembro estávamos sob o efeito da eleição, que por sua vez estava sob o efeito da campanha eleitoral, no qual o marketing tem um peso muito grande e no qual a própria mobilização das pessoas já acostumadas com o processo político eleitoral se dá de uma maneira diferente. Passado a eleição vem a realidade. Né? Voltamos ao nosso dia a dia e os problemas já existiam, apenas ganharam maior dimensão. Então, o esperado era algo que agora as pesquisas estão mostrando. Agora, para o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, né, agora é hora de humildade, trabalho e trabalho e trabalho. Ele diz que a foto é ruim, mas que são poucos meses nesse início de governo e o projeto é de 4 anos e o filme será bom. Dilma revela força política para alterar o roteiro, para que o filme fique bom? Eu acho que no que depender dela, não, pessoalmente falando. Não discuto as intenções pessoais, acho que ela é movida por boas intenções para o país, não entro nesse campo de discussão, mas mostra uma ausência de traquejo político que é absolutamente essencial para a primeira magistratura do país, para o principal cargo político do país, no qual efetivamente a habilidade política, a capacidade de negociação, a capacidade de recuar quando necessário, se faz absolutamente fundamental para uma pessoa que ocupa um cargo desta natureza. Bom, então, e para uma pessoa já da idade dela, com a experiência dela, com a maneira de ser já tão configurada, mudar pode ser difícil, né? Creio que é muito difícil, haja visto, como ela fez agora recentemente, quando da escolha do ministro da Fazenda, uma escolha que por um lado é muito acertada, de Joaquim Levy, mas por outro lado algo absolutamente contrário ao que ela sempre acreditou e pregou. E quando nós vemos recentemente, nas últimas semanas, as pequenas picuinhas nas quais ela acaba se ver envolvida, a partir de comentários que ele teria feito em reunião, a mais recente em língua inglesa e tudo mais, e ela perde tempo com coisas como essa que não tem, passa a ter importância na medida em que ela dá importância. Então isso mostra que para alguém que ocupa um cargo como esse, está efetivamente na rota absolutamente equivocada e errada. É uma questão de traquejo aí, né? De traquejo. Bom, mas tem uma outra coisa, a confiança da população, a contradição que o senhor mostrou agora, aquilo que ela dizia na campanha, com algumas medidas que foram tomadas logo de início, a nomeação do próprio ministro, 74% da população dizendo que não confia em Dilma. Essa percepção da população tem uma relação direta com a economia que vai de mal a pior? Certamente. É isso mesmo? Assim, é aquela coisa que sempre falaram, é a economia, seu burro. Lembra que tem essa piada? Claro, né? Isso vem muito dos Estados Unidos. É a economia que determina. Se tivesse tudo bem, poderia a população nem estar percebendo muito a contradição? Eu diria que ela não é determinista, mas influencia tremendamente. E quem não compreende isso realmente está em rota de colisão com a realidade. E sem a confiança, né? Como reverter o quadro tão adverso? Tendo falta de confiança, grande dificuldade no Congresso, uma crise que não deixa de ser moral com tudo que nós estamos assistindo aí de corrupção, é realmente muito difícil a gente conseguir imaginar esse governo durante 4 anos. Mas dá para pensar em falar em ingovernabilidade, como disse o arqui-adversário político Ronaldo Caiado? Olha, eu acho que ninguém deve desejar uma coisa dessa. Não por desejar, como análise. Eu acho que como análise nós
podemos caminhar para isso. Estamos à beira disso? Eu não sei se já à beira disso, mas, por enquanto, a rota parece rigorosamente traçada nessa direção. Temos tido alguns momentos que poderiam ser de inflexão, como a ida do ministro Joaquim Levy, que conseguiu retardar um pouco uma decisão do Congresso que seria contrária ao governo, mas é uma coisa pontual. Ele fez, de certa maneira, o papel do jogador político, aliás, com muito boa vontade, até estando na Comissão de Atividade Econômica do Senado Federal. Mas eu não sei até que ponto isso dá para sustentar um governo ao longo do tempo. Bom, nós temos manifestações marcadas agora para o mês de abril, e as manifestações, elas readquiriram aquele volume de 2013, de junho. O PT e o próprio governo também resolveram tomar uma atitude. CUT, MST, a UNE, né, o PT, já marcaram também uma manifestação para o dia 7, de apoio ao governo Dilma e à manutenção de Dilma no poder. E para o dia 12, uma outra manifestação de protesto, inclusive com vários pedidos, desde pedido fora Dilma, impeachment, à volta de ditadura. Lá tem de tudo, naquela que foi tão maior no dia 15. Há quem entenda que as manifestações de abril poderão ser um divisor de águas, assim, um teste realmente da capacidade de Dilma ter apoio e força para o enfrentamento de uma situação difícil como essa. O senhor acha que manifestação tem esse peso e essa força? Acredito que sim. Numa democracia, manifestações têm peso, sim. Mas divisor de águas? Olha, eu não sei se divisor de águas, mas certamente há uma novidade. A oposição mostrou, não pelo partido de oposição necessariamente, mas a oposição ao governo Dilma mostrou que tem capacidade de mobilização. E não é pequena. E tende Não foi surpreendente. Foi para muitos surpreendente, mas eu acredito que isso já vinha ganhando alguma densidade desde o segundo turno da eleição, agora presidencial. E a tendência é, pelo menos, manter esse patamar no próximo evento aí de 12 de abril. O senhor falou em oposição agora. A oposição, logo que Dilma assumiu, estava muito vigorosa, né? E a ponto de, recentemente, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi vice do Aécio, né, nas eleições, ter dito que o PSDB não era favorável ao impeachment, que o que ele queria era ver Dilma sangrar. Quer dizer, uma coisa assim, muito agressiva. De repente, a oposição amansou. O que foi isso? Foi a lista de Janot que incluiu o nome de Anastasia, que intimidou a oposição, como na época do Mensalão, com o nome de Eduardo Azeredo ali também, não houve uma reação. O que é que está acontecendo que a oposição parece que ficou numa retranca? Mas, de certa maneira, o próprio senador Aloysio procurou estar alinhado com essa manifestação do dia 15 de março. Sim, o PSDB subscreveu. Procurou não estar organizou, atento mas e, de certa maneira, creio que, pelo que tudo indica, estará também, de alguma maneira, alinhado a essa do dia 12. Então, de uma certa maneira, está se colocando como uma força que tem que ser de oposição ao governo Dilma, tem que mostrar, já que você usou o termo divisor de águas, tem que mostrar que existem dois lados com propostas claramente diferentes para o país. Mas eles estão mostrando? Eu acredito que com dificuldade, porque, rigorosamente falando, esse é um movimento que faz questão de se mostrar partidário. Não nega apoios, obviamente, mas faz questão de se mostrar partidário. Talvez essa seja a sua força. Então, ninguém ainda está entendendo muito bem como estabelecer essa conexão, essa ligação. Então, pisa-se em ovos. Há muito cuidado em relação a isso daí. Bom, o futuro é que será revelador. Vamos ver. Certamente. Muito obrigada, professor. Eu é que agradeço Uma boa o convite. noite. Muito obrigado.